Amém. Bom estarmos na presença do Senhor. E o Senhor, Ele semeou uma palavra em meu espírito. Já tem algumas semanas. E a semente, porque palavras são sementes. E a semente que o Senhor, Ele depositar em nosso espírito, não é para nós comer. É para nós lançarmos. E eu quero assim, nessa noite, lançar essa semente, porque eu creio que aqui tem corações férteis. Eu creio. Eu creio que ela brotará e frutificará. Amém? E eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de João, capítulo 5. Vamos começar pelo versículo 1 até o 15. A cura de um paralítico. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Você pode repetir comigo o movimento das águas? Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que havia. E estava ali um homem que havia 38 anos. Você pode repetir? 38 anos? Se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. E em razão daquele lugar haver grande multidão, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E esta palavra falou profundamente ao meu espírito, porque primeiramente a palavra ela tem que ser ministrada para nós, e assim a semente depois é lançada. Então havia naquele lugar um homem paralítico há 38 anos. Então, 38 anos era que ele estava de enfermo. Eu creio que ele tinha muito mais que isso. Que só de doente ele tinha 38 anos. Então, ele estava ali, naquela situação de calamidade. Ele estava deitado. E tem uma pergunta que não quer calar: quanto tempo você está deitado ou sentado? Há quanto tempo? Aquele homem, ele era um paralítico. Ele tinha uma enfermidade. Mas levando para o lado espiritual,
nós muitas vezes estamos na mesma condição daquele paralítico. E eu gostaria de falar de uma enfermidade que tem atingido a vida de muitos cristãos. E ela se chama paralisia espiritual. Paralisia espiritual. E o que é uma paralisia? Paralisia são perdas de movimentos. Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Em que estado você se encontra nesta noite? E isso veio primeiramente para mim, porque eu não sei se vocês já ouviram, mas algumas vezes o pastor Daniel, ele citou aqui à frente, que ele orou por mim por 13 anos. Quem já ouviu ele falando isso? Eu não estava em uma situação diferente desse homem. Foi por isso que eu fui tão ministrada por essa passagem. Porque muitas vezes, amados, nós viemos à casa do Senhor só por vir. Não temos compromisso com Ele, nem com sua palavra. E compromisso é algo do qual nós fugimos, muitas vezes. E eu fugia disso. Eu não queria me envolver. Eu não queria ser uma pessoa comprometida com nada. Eu simplesmente queria vir por vir, porque é legal vir ao culto de vez em quando. E quando nós nos conhecemos, que ele falou que ele tinha um chamado para as missões, eu disse, ele vai mudar de ideia quando a gente casar. Eu até falei isso em uma outra vez. Por quê? Porque eu não queria. E como eu já estava conhecendo, eu sabia que ia levar nisso. Então foi algo do qual eu sempre fugi. Então eu me encontrava paralítica espiritualmente. E isso me causou muitos danos, porque eu não era aberta para o novo. A minha mente era completamente bloqueada. Primeiro, porque eu não queria ir à fonte. Eu não me interessava por nada. E o inimigo se aproveita disso e ele lança vírus em nossa mente. E aí você acaba se sentindo assim, um zero à esquerda. Sabe por quê? Porque uma fortaleza é levantada em nossa mente quando nós não queremos ir para a palavra de Deus. E o inimigo inverte neste campo, no campo da mente. E aí ele fala, você não é capaz, isso não é para você, você não pode, você não consegue, você não é inteligente o suficiente, você não é desinibida. Quando a palavra do Senhor fala que nós temos a mente de Cristo, e depois eu vim descobrir isso, que nós temos a mente de Cristo, que nós temos uma mente inteligente. Porque o nosso Deus, gente, Ele é um Deus inteligente. Ele nos criou, Ele nos formou. Então nós sofremos muitas vezes com essa paralisia espiritual. E nós nos tornamos pessoas anêmicas na fé. O anêmico, ele não tem ânimo para nada. Você já presenciou como é a vida de uma pessoa que sofre de anemia? Ela é fraca. É uma pessoa sem vida, sem ânimo. Não tem disposição. E muitos de nós estamos assim, na casa do Senhor. Sem disposição, sem ânimo, sem vontade. Vem porque é legal. Eu vou porque eu vou encontrar com uma pessoa. Eu vou porque é melhor que ficar em casa, né? Nesse frio, a gente não tem muita opção mesmo para onde ir. Então eu vou. E o maior milagre que Jesus, Ele quer fazer, Ele quer realizar, começa em nós. Até nós descobrirmos isso, a gente sofre muito. Porque a gente fica apático,
a palavra de Deus. A gente não examina, não vai à fonte, não procura se alimentar dela. E o inimigo, ele ama isso. Ele ama. E ele inverte pesado. A minha mente, ela era o tempo todo atacada. Eu não tinha paz. Eu não tinha sossego. Hoje, eu conheço pessoas que estão na mesma situação em que eu estava. E eu não posso julgar. Eu tenho que entender e ajudar. Porque um dia eu estive naquele lugar. Ajudar. Você pensa que é fácil? Não é. É fácil acusar. Ah, não quer nada. Não se interessa. Aí a gente vai deixando. E o inimigo, ele vai ganhando ponto. E o pastor, ele sempre investiu na minha vida. Quando ele viajava, ele trazia livros bons. Porque ele sabe do tipo de livro que eu gosto de ler. E ele falava, leia, Neide, leia. E ele procurava me envolver de tudo quanto era jeito. Pensa no homem que teve paciência comigo, gente. Até que um dia, ele decidiu entregar. Entregar para Deus. E ele simplesmente descansou o coração e foi orar. E orou muito. Orou muito. Orou porque ele contabilizou. Eu não sabia que ele estava contando esse tempo todo. E ele falou que foi justamente 13 anos. Eu não sei há quanto tempo você está deitado. Há 5 anos? Há 8 anos? Há 10 anos? Paralítico. Sem se mover. Esperando somente o mover das águas. Esperando um movimento acontecer. Aquele homem, ele necessitava de um milagre. O milagre era a sua necessidade. A sua necessidade era a cura. Porque ele era enfermo, de fato. Mas o maior milagre que o ser humano ele necessita é conhecer a Deus. E eu esqueci de falar o tema, mas Jesus, o milagre que eu preciso. Jesus é o milagre que nós precisamos. E quando você não descobre isso, você dá muita cabeçada. Você sofre muito. E você é atacada. E o inimigo, ele inverte pesado. E ele ama isso. Mas quando você começa a despertar para ir no manual, para conhecer o verdadeiro milagre, que é Jesus, ele começa a perder ponto. Todo milagre tem nome. Eu não sei qual é o nome do seu milagre. Já viu aquelas pessoas que falam assim, ah, eu necessito de um milagre. Como você está? Ah, eu estou à espera de um milagre. Muitos estão esperando uma cura. Outros estão esperando um casamento, uma restauração no seu relacionamento. Outros estão esperando ser aprovado em alguma área, de algum trabalho, em algum curso. São milagres. Mas o maior milagre é aquele que Ele faz em nós. Porque quando Ele começa aquela boa obra, amado, quando nós temos Jesus, nós temos um médico particular. Sabe aquele médico particular lá da sua assurância? Jesus. Eu te apresento ele nessa noite. E aí quando você tem ele, você tem tudo.
Porque as bênçãos, elas nos acompanham a partir do momento que nós abraçamos Ele. O milagre acontece. E começa no interior. Começa dentro de nós. No capítulo 4 de João, relata ali a história de uma mulher. E ela tinha uma tremenda sede de Deus. E ela nem sabia que ela tinha tanta sede assim. Quando ela foi àquele poço, ela encontrou com um homem chamado Jesus. E aquele homem perguntou para ela: dai-me de beber. Ela nem podia conversar com ele. Mas ali começou aquele diálogo. Aquele homem revelou algumas coisas em relação àquela mulher. E ela disse: visto que és profeta. Quando nós começamos a dar passos com o Senhor, Ele começa a revelar coisas do oculto para nossas vidas. Coisas que só você sabia. Então assim começou aquele diálogo. E ela teve sede. E a conversa foi um pouco mais adiante. E a água que ela necessitava não era aquela água daquele poço. Era a palavra. Era uma mulher marcada. Várias pessoas haviam passado pela sua vida. E deixado ali a sua digital. Sabe, as pessoas elas passam pela nossa vida. E elas deixam marcas. E era uma mulher explorada. Sofrida nas suas emoções. E o que ela precisava ali era de um milagre no seu interior. E ela decidiu beber daquela água. Ela disse: eu quero. Eu quero. Ela provou daquela fonte chamada Jesus. E ela saiu dali livre, curada. E foi testemunhar para outros. Porque quando o Senhor, Ele começa a obra em nossa vida, não é para ficar só conosco. É para levar adiante. Uma vez, quando eu era jovem, eu ouvi um missionário. E ele pregou sobre a missionária samaritana. Eu achei super interessante a forma que ele conduziu aquela ministração. Porque foi isso que ela se tornou. Ela foi adiante levar a missão, a palavra do Senhor. E é muito importante quando em meio à nossa caminhada, ou em meio ao nosso estado de paralisia, o Senhor vem ao nosso encontro. E ali, no versículo 5, aquele homem estava naquela situação. E no versículo 6, Jesus ele faz uma pergunta. Tem uma outra tradução que fala: queres ficar curado? Queres ficar curado? Nesta noite, o Senhor ele faz essa pergunta para você. Você quer ficar curado? É meio assim, até estranho essa pergunta. É como se você visse uma pessoa com muita fome e você chegasse para ela e falava: você está com fome? Imagina, você vê uma pessoa paralítica. Aí você vai dizer: você quer ficar curado? É claro que a pessoa quer ficar curada. Só que Jesus, Ele fez essa pergunta porque Ele queria mexer com aquele homem.
Parece que meio sem sentido. Só que Jesus, ele foi o maior psicólogo que já existiu no planeta. E aí, aquela pergunta meio que sem sentido, tinha tudo a ver. Entendeu? Era como se ele olhasse para aquele homem e ele falasse assim: de fato você se importa com a sua situação? Porque realmente, gente, 38 anos é tempo demais para uma pessoa ficar ali naquele estado. Outros já haviam ido até o movimento das águas. Já haviam recebido o seu milagre. E ele continuava lá. Quantas pessoas ele presenciou sendo curadas? E ele continuava lá. E no nosso estado espiritual não é muito diferente. Porque muitas vezes nós se encontramos na mesma situação, naquela situação de paralisia, deitados, apenas observando os outros sendo abençoados. Apenas observando os outros recebendo o seu milagre, recebendo a sua cura, avançando em Deus. As coisas acontecem para todo mundo, menos para ele. Mas por quê? Sabe por quê? Porque a motivação daquele homem era o mover das águas. Era receber a sua cura, não era conhecer Jesus. E muitas vezes a nossa motivação, ela é errada. A gente vem à igreja por quê? Porque eu quero ser curado, ou porque eu quero orar por um parente meu que está enfermo. Nós viemos à igreja por quê? Porque eu quero conseguir aquele trabalho. Afinal de contas, o salário é bom. A gente vem à igreja muitas vezes para quê? Para ver se tem umas meninas bonitas. Quem sabe eu encontro lá o meu par. Então a motivação daquele homem era apenas ser curado. Não era conhecer Jesus. E Jesus confrontou aquele homem com apenas uma pergunta: queres ficar curado? Realmente você se importa com a sua situação? Quantos anos mais você vai ficar nesse estado? Quantos anos mais vão se passar e você vai ficar apenas presenciando, assistindo de camarote a bênção dos outros? Tem pessoas que estão conosco desde o começo do ministério e espiritualmente continuam deitadas. Espiritualmente falando, continuam deitadas. Não, eu não quero. Eu não quero me envolver. Não, eu não consigo ministrar. Eu não consigo, esse estudo do pastor aqui não entra na minha cabeça.
Você quer ou não quer ficar curado? Porque, gente, não é mais tempo de ficar brincando. O inimigo, a cada dia que se passa, sabe qual é o objetivo dele? Nos calar. É nos calar. Uma hora nós temos culto, outra hora o templo fecha. Aí a gente procura estratégia de todo jeito. Põe célula. Toda semana. Não, voltou o culto. A cada 15 dias. Discipula. Vai lá na casa de um. Reúne com outro. Olha, esse aqui tem que começar a escola porque está atrasado para juntar com a outra turma. E, gente, pensa. Não é fácil. Não é fácil. A gente se vira nos 30. E a gente vê pessoas que não quer ainda se envolver. Não querem ter realmente um comprometimento com Deus e com sua palavra. E o fim está próximo. A oportunidade daquele homem foi uma oportunidade única, gente, que ele teve. Ele não foi até o movimento das águas, mas Jesus foi até ele. Olha que chance! Quantas chances nós deixamos passar? Quantas oportunidades nós deixamos passar? E aí a gente, como líder, a gente quer que o verdadeiro milagre aconteça na sua vida. A gente quer que você desperte. A gente quer que você se acorde. Que você comece a tomar a vitamina chamada palavra. Para você ser curado dessa anemia. O nosso desejo é esse. E parece que é tão difícil. Sabe, pequenas coisas parecem tão difíceis. E como eu fui ministrada com essa palavra, há 2 semanas eu estava de cama e eu fiquei muito mal. E eu estava lendo este trecho o tempo todo. E eu lembrei do meu antigo estado. Eu simplesmente lembrei. E aí eu pude sentir a graça de Deus e a bondade dele para comigo. Porque quando nós aceitamos beber da fonte, que é Jesus, como aquela mulher samaritana, assim pôde começar a tomar daquela água, sendo curada, sendo restaurada ali por Deus. Nós começamos a nos libertar. Há uma prisão dentro de nós. E o Senhor quer pôr por terra todas as cadeias, tudo aquilo que nos prende, todas as amarras de Satanás, sabe, que ficam em nossa mente, neste campo na qual nós somos tão atacados. Ele quer que nós venhamos a sermos livres, livres nele.
E eu estava conversando com a Thaís. Ela foi lá em casa, a gente estava conversando e ela falou: ai, pastora, eu estava conversando umas coisas assim, sabe, com ela. E ela disse assim: eu ainda não cheguei a esse nível de falar assim. Eu queria ter esse jeito para falar assim. E eu falei: ai, e o Senhor precisa trabalhar tanto em mim. Todos os dias eu preciso receber o renovo de Deus. Todos os dias eu preciso ser renovada por Ele. É uma necessidade minha. E por incrível que pareça, muitos de nós precisamos de um milagre. Mas não nos movemos para que isso aconteça. Nós precisamos. Nós sabemos que precisamos. Mas nós precisamos nos mobilizar para que isso aconteça. Você precisa dar o primeiro passo. Tinha cultos que o pastor Daniel ia sozinho, porque eu nem queria ir. E ele me motivava de tudo quanto era jeito. E ele ficava? Não. Ele se arrumava e ia. Aí, às vezes, eu ia, pegava a roupa, vestia e ia depois. Quando não, eu não ia. Nessa época, nós éramos, tipo, recém-casados, né? Isso não aconteceu aqui. Foi lá no Brasil e já tem um bom tempo. Então ele apenas descansou. Entregou para Deus e descansou. E confiou. E o primeiro passo para a solução de um problema, seja ele físico, emocional ou espiritual, é admitir que estamos com uma necessidade e que precisamos de uma mudança. Admitir. Admitir que estamos com uma necessidade e que precisamos de uma mudança. Quando nós assumimos aquela deficiência que existe em nós e começamos a tratar, a cura chega mais rápido. A cura chega mais rápido. O milagre acontece. Você vai sendo regenerada, restaurada, limpa, curada, liberta por Jesus. Porque o Senhor, Ele é um doutor, que Ele conhece exatamente qual é a nossa deficiência. Ele conhece exatamente qual é o nosso problema. Sabe aquele ponto que só você sabe? Ele sabe. Aquela enfermidade que não é interna, mas que é externa. Quer dizer, que é interna. Que é no seu interior. Ele conhece. E Ele está disposto a curar. E Ele te pergunta: você quer sair daqui curado? Ou você quer continuar ficando assim, enfermo? E o versículo 7, o enfermo respondeu: Senhor,
Não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Sabe qual é o nosso maior problema? As desculpas que nós damos. Sabe por quê? Porque diferente da mulher samaritana, que quando o Senhor Jesus ofereceu ali aquela água, estava pronto para restaurar ela, e ela disse: eu quero beber dessa água. Ele veio com uma desculpa, porque era para ele ter falado: eu quero ser curado, Senhor. Simplesmente acabou a história. Ele inventou uma desculpa. Sabe, todas as vezes que eu vou, tem sempre outro que vai antes. E aí o tempo vai passando, os anos vão passando e eu continuo assim. A pessoa que não quer nada, ela tem sempre uma desculpa. Além daquelas que o inimigo põe, né? Não dá. Eu não consigo. Eu não sei, eu não posso, eu. E vai ficando. E vai ficando. E o tempo vai passando. E a deficiência vai ficando cada vez pior. E o pior, esse tipo de pessoa não gosta de ver o outro sendo abençoado. Ah, porque eu já estou aqui há tanto tempo, né? Por quê? Por que eu ainda não fui consagrada? Por que eu ainda não estou ministrando? Não quer e reclama, sabe? Não dá para entender. Não fica feliz, não se alegra com o próximo, mas quer puxar o tapete, quer dar uma rasteira. E Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que ainda vai ao encontro de uma pessoa assim. Sabe quando a chance bate a porta? A oportunidade bate ali, você só precisa abrir. Abra a porta do seu coração nesta noite. Comece a ter realmente um compromisso com o Senhor. A partir de hoje. Ah, mas eu não tenho tempo. A nossa vida aqui realmente, gente, é muito corrida. Mas isso não é motivo. Sabe por quê? O Senhor fez 24 horas para cada um de nós. Nenhum tem 23 e nem o outro tem 25. São 24 horas. E cabe a mim e a você administrar ele. Da melhor maneira possível. E aí o Senhor tem me incomodado nesse quesito. E aí eu disse, realmente, eu sou bastante ocupada. Lá em casa nós temos hora para acordar, mas nós não temos hora para dormir. 6:30, o celular desperta. E deitar, sabe lá que horas. Então o que eu fiz? Eu peguei um daqueles bons livros, coloquei na minha bolsa. Quando eu vou para o trabalho, eu vou lendo no trajeto. E quando eu retorno, eu continuo lendo.
eu tiro um momento para ler. Tenho meus livros, minhas coisinhas, meus cadernos, gosto de fazer as minhas anotações. Porque se eu não administrar o meu tempo, realmente, eu vou ficar como este homem aqui, dando desculpas, sem se alimentar da palavra. E de uma vez que você foi liberto, se você não tomar cuidado, você vai se atrofiando novamente. O nosso processo com o Senhor, ele tem que ser contínuo. Contínuo. Todos os dias, sem vacilar. Então comigo tem que ser assim, eu tenho que esmurrar o meu corpo, gente. Eu chego cansada, eu saio de casa cansada, eu só ando nas correrias. E eu disse, Senhor, eu tenho que ter tempo para Ti. É como se eu precisasse, sabe, aquela necessidade de tomar água. Fica um dia sem tomar água, sua boca fica seca, seu organismo começa a pedir, não dá, é assim. Nós precisamos tomar dessa fonte, se alimentar da palavra. Não é uma coisa tão difícil, não é uma coisa impossível. Mas o inimigo, ele investe em nós para que isso não aconteça. E eu estou aqui como prova viva, com experiência de 13 anos de paralisia. Falando para você. Comece a beber da fonte. Comece a ler. Comece a ler aqueles livros que você é edificado por ele. Eu ganhei mais um da missionária Denise. E eu gosto, eu me edifico. As cadeias vão caindo por terra, sabe, as correntes. Porque eu tinha uma mente bloqueada. Bloqueada. Até para raciocinar para certo tipo de conversa, eu não conseguia interagir. Quando a gente não lê, a nossa mente, ela se torna assim. E o Senhor, Ele quer, o maior objetivo do Senhor é começar essa boa obra em você. Ele quer a cada dia sentar um tijolo, sabe? Na sua construção. Todo dia Ele põe lá um tijolinho. Todo dia. Ele vai construindo. Ele vai nos construindo por dentro. E essa construção, ela dá-se através, o resultado dela dá-se através das nossas atitudes. Quando as pessoas começam a olhar e dizer assim, poxa, você não é mais a sombra dele. Você não é mais só aquela sombra. Você decidiu se lançar. Uma amiga minha falou isso quando eu fui ao Brasil. Vai fazer 1 ano agora em março, que eu estive lá. E ela conversou comigo, as pessoas nos observam. As pessoas nos observam. É um Big Brother, sabe? Só vendo. E aí ela disse, você deixou de ser a sombra. E eu escuto, e eu reconheço. Eu não tenho por que ficar chateada ou ficar questionando, não. Eu reconheço. Eu reconheço a minha deficiência.
Eu reconheci. Quando eu precisei de Jesus. Nós não surpreendemos Deus. Quando o paralítico ele veio com essa desculpa, Jesus já sabia que ele ia falar isso. Ele já sabia. E no livro de Salmos 139 fala que Ele nos conhece. Desde o ventre Ele nos formou. Ele já enxergava. Ele já nos enxergava desde o ventre. Então, para que ficar inventando desculpas? Como se Ele não soubesse. No versículo 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele deu bola para a desculpa do paralítico? Nem um pouco. Nem um pouco. O paralítico pensou que ele ia dizer assim: coitadinho de você. Vou ali pegar uma coberta para você se cobrir, que você deve estar com frio. Jesus não se importou nem um pouco. Ele não se importa para aquelas desculpas que nós damos. E aí ele falou: levanta-te, toma a tua cama e anda. E vai depressa. Porque você perdeu muito tempo. Pegue o seu problema e vá andando. Todo paralítico tem uma caminha, um paninho, um caixotezinho, uma caixinha, ou seja lá o que for. Você vê uma pessoa deficiente, está em cima de alguma coisa. Está se cobrindo com alguma coisa. Está se protegendo. Se escondendo. É uma pessoa amedrontada. Então Jesus ali não dá chupetinha não, não dá manha não. Pegue a sua cama. Pegue todo esse seu problema que anos você acumulou. Durante todo esse tempo. E vá andando. Nós juntamos muitas coisas durante muito tempo. Quando não queremos nada. Eu era assim. Almática, melindrosa, birrenta, problemática. A gente vai só juntando, né? Só juntando. Quando o Senhor fala levanta e anda, leva com você também. Leva. Se liberta. Vê se toma jeito. Não espere que os outros sintam pena de você. Levante-se. Não espera. Não espere que as pessoas fiquem olhando para você com aquele sentimento assim, tipo, coitadinha. O pastor não envolve, não sei por quê. A liderança não põe uma pessoa que tem talento, tem chamado, e está lá, se desperdiçando. E ainda tem gente que fica com peninha.
Sendo que o paralítico quer continuar sendo paralítico, muitas vezes. Então Jesus, ele confronta. Ele confronta com a sua palavra. Levanta, vai andando. Logo aquele homem ficou são. E tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. O versículo 9. O versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu. Agora, realmente, olha o que aconteceu na vida daquele homem. Porque o milagre acontece. Você percebe que o milagre acontece quando você começa a mudar a tua forma de falar, de pensar e de agir. Você começa a identificar que o milagre na vida de uma pessoa paralítica espiritualmente acontece quando é mudado o seu linguajar, quando é mudada as suas atitudes, o seu modo de pensar. Porque a pessoa começou a receber o renovo de Deus. E ele respondeu o seguinte: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Quer dizer, não importa se hoje é sábado, não importa se hoje é feriado, não importa que dia é hoje, importa é que eu recebi a minha cura. O que importa é que eu fui liberto. O que importa é que eu fui curado. Não interessa que dia é hoje. Não interessa se eu não posso hoje levar a minha cama. O que importa é que ele falou e eu decidi obedecer. Sabe, o milagre começa a acontecer na vida da pessoa quando se tem esse tipo de atitude. Você olha e você diz: uau, aleluia, despertou. Glória a Deus. Começou a fazer efeito. Porque a palavra começa a fazer efeito. E aí você muda a sua forma de ser, você muda a sua forma de pensar, de agir. E aí você já não aceita qualquer coisa. Porque aquele que perguntou para ele queria que ele realmente, eu não sabia, me perdoe. Eu posso ser até apedrejado por causa disso. Porque ele corria o risco de ser. E ele ia voltar a ficar enfermo de novo. Mas não. Ele mudou de atitude. Ele decidiu. E tudo está no poder da nossa decisão. Tudo acontece a partir do momento que nós começamos a decidir. Milagres acontecem quando nós começamos a decidir. Quando eu coloco a minha vida em movimento, quando eu começo a me mover através da palavra, o milagre acontece. Sabe por quê? Porque é a palavra que começa a fazer efeito em nós. A palavra, ela nos move.
Não somos nós que movemos a palavra. É a palavra que nos move. É a palavra que nos conduz. A palavra não te deixa parar no meio do caminho. Ah, você subiu um degrau, 2, 3, começou a cansar. Mas quando você tem a palavra, meu amado, você vai até o final. Você prossegue. O milagre está nas mãos de Deus. Mas a reação depende de mim. A reação depende de mim. A reação depende de você. Ele está nesta noite com as mãos estendidas para entregar o milagre que tanto você precisa. Seja ele qual for. Eu não quero aqui estar criticando você. Lá no começo eu falei, você precisa de uma cura, de uma libertação, de um trabalho. Ele é Deus para fazer isso também. Você está no lugar certo. Se tem um lugar para o qual você saiu, e este lugar é certo, esta reunião de hoje, você está no lugar certo. Com certeza você foi movido pelo Espírito Santo para estar aqui hoje. Você não veio aqui por acaso. Que essa palavra tenha caído como uma semente em um coração bem fértil nesta noite. E que você, que esteve há tanto tempo paralisado, comece a receber a cura de Deus. Porque as mãos dele não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Nem os seus ouvidos tapados para que não possa te ouvir. Ele quer realizar o milagre que você tanto necessita. Só que este milagre tem que começar por você. Porque não adianta nós querermos mudar o outro, fazer e acontecer, se nós não mudarmos primeiro. Quando nós começamos a mudar, nós influenciamos o outro. Pessoas vão chegar próximo a você e vão querer beber na mesma fonte que você bebeu. Vão querer se alimentar do mesmo alimento que você está se alimentando, porque está vendo resultado em sua vida. Que você venha ser canal de bênção. E você que está há tanto tempo conosco no ministério, começa a dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero me envolver. Eu quero uma célula na minha casa. Eu quero começar a pegar o estudo e a ler. Porque eu sou capaz. Comece a falar palavras positivas e o resultado virá.